Deus é fiel. Vamos abrir as nossas Bíblias. O livro do profeta Daniel. Aleluia. Livro do profeta Daniel. Capítulo 2. Amém? Amém? Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Amém. A palavra do Senhor diz assim. Mila, baixa só um pouquinho. Só um pouquinho. Obrigada. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Aleluia. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho e deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: que o rei vive eternamente. Conte os sonhos aos teus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Amém? Amém. Agora nós vamos para o versículo 14. Amém. Então Daniel, com cautela e prudência, vou repetir. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel foi falar com o rei para pedir-lhe que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo... Eu quero que você guarde esses versículos. Bendito seja o nome de Deus de eternidade em eternidade. Bendito seja o nome de Deus de eternidade em eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. Glória. Ele é quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém. Ó Deus dos meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Podeis sentar. Em Daniel 2, o rei, ele teve um sonho que lhe deixou bastante perturbado. Só que o problema é que ele não lembra o que ele sonhou. E ele pede para que os magos e encantadores e feiticeiros e astrólogos digam o que ele sonhou e ainda fale a interpretação daquilo que ele tinha sonhado. E eu vou falar algo para você. Para você entender o que se passa na vida do outro, na mente do outro, é somente através da revelação. Se Deus não revelar o que tem no oculto, no profundo e no escondido, a gente não vê nada, a não ser aquilo que os nossos olhos carnais podem contemplar. E estes que andam muito com o rei, dizem que não há ninguém capaz de revelar, porque se Deus não fala, ninguém consegue discernir. Verdade. Bendito seja Deus. Glória. Eu queria perguntar para os irmãos se na internet está funcionando, está tudo bem, está tudo certinho. Está ao vivo aí? Vocês estão vendo aí? Me dá um ok aí, por gentileza, se está tudo bem aí do outro lado. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra vai dizer que eles falaram que não tinha ninguém na terra que fosse capaz de cometer tamanha façanha. Mas quando se trata de coisas espirituais, quem é da terra não vai entender. Quem é da terra não vai entender. Obrigada, irmã Célia. Obrigada, Lohana. Obrigada, Tatá. Então, ok, tudo certo. Então não há ninguém capaz na terra que pudesse responder Nabucodonosor. E ele, bastante irritado, decreta a morte
de todos os sábios, de todos os adivinhos, incluindo Daniel, porque fazia parte do reino. Daniel, ele tinha uma habilidade para viver no palácio. Ele adquiriu uma postura, ele adquiriu uma forma de falar, ele adquiriu uma forma de sentar, ele adquiriu um comportamento que ele não tinha. Porque no tempo novo, você não pode viver os velhos hábitos. Se você vai viver a novidade de Deus, você precisa começar a andar na novidade de Deus. Quantas das vezes eu botei o pé naquilo que ainda não chegou? Eu já estou lá, me comporto como se estivesse vivendo lá. Isso é fé. Isso é fé, viver por milagre. Eu não estou vendo, eu não estou vivendo, mas já me sinto lá. Eu já estou lá. Então vai ter situações que vai exigir de nós posturas para a gente começar a entrar na terra que o Senhor tem preparado para nós. No tempo, no ciclo que o Senhor tem preparado para nós. E a palavra vai dizer que quando Daniel soube desse ocorrido, ele pediu, executou uma ordem e permissão para falar com o rei. Porque quem sabe do que seu Deus é capaz, ele não tem medo de decreto da terra. A última palavra vem da boca do Senhor. E Daniel já tinha experiência com Deus o suficiente para saber quem era Deus. Ele, Senhor, eu imaginei, se for o dia da minha morte, amém. Mas se não for, se revela aqui. Aleluia, glória. Eu vejo Nabucodonosor aqui como faraó. Liberta meu povo, faraó libertou. A palavra vai dizer que Deus endureceu o coração de faraó. Tem situações que Deus endurece o coração do povo para saber verdadeiramente onde está a nossa fé. Pessoas à nossa volta nos provando, pessoas à nossa volta com o coração endurecido, pessoas à nossa volta como o faraó e Nabucodonosor nos provando de noite. E o Senhor está dizendo, e aí, vai regar, vai orar, vai se posicionar. Porque a palavra vai dizer que Daniel já foi logo convocar os Gamaliel. Daniel foi convocar os Gamaliel parar. Porque tem coisa, gente, que não vai sozinho, não. Era um decreto de morte. Aleluia. O decreto era de morte. E a palavra vai dizer que Daniel convoca os amigos. E aí eles foram orar. E a palavra vai dizer que eles oraram que Deus tivesse misericórdia. Muitas das vezes a gente não sabe o caminho da oração. E Daniel nos ensina um caminho da humildade. Se você quiser uma resposta da parte do Senhor, seja humilde. Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Senhor, se não for a data e nem o dia, me livra, tenha misericórdia, fala comigo. Me dá sinais, me dá sonhos. Deus ainda fala na terra. É nós que nos distanciamos do Senhor. É nós que não oramos, nos posicionamos, não jejuamos, não buscamos. Porque ficamos esperando vir de outro lado. E Deus está convocando nessa noite. Ele quer falar comigo e com você. Se coloque na posição. Daniel, essa vida desse homem era orar. Ele orava 3 vezes ao dia. Tem gente que acorda reclamando, acorda murmurando. E quando vê uma montanha na sua frente, ela é incapaz de convocar a igreja para orar. Não, eu posso. Eu sou. Gente, Deus está nessa palavra. Glória. Gente com coração duro que é incapaz de pedir socorro, de pedir ajuda para orar. Porque gente que caminha com você e conhece a tua fé, conhece a tua espiritualidade, sabe que você tem caminho para entrar. E a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que serem 1. Quando tem 2 ou mais ali, o Senhor está. É a Bíblia que diz. Aleluia. E ali, meu amigo, não ia só Daniel não, ia todo mundo. Aleluia. A casa ia cair. Glória a Deus. E a palavra vai dizer que quando Daniel soube do ocorrido, chamou, pediu misericórdia. E a palavra do Senhor diz que Daniel recebeu a visão à noite. Amém, Jesus. E Daniel, Amém. eu que mudo o tempo, Aleluia. as horas, as estações. Eu que tiro reis e estabeleço reis. Aleluia. Muitas das vezes na minha vida e na sua vida você vai pensar que tem gente, que coisas e situações que não vão mudar. Fulano não vai sair dali. Meu Deus, essa história vai até quando? Até quando Deus quiser, mas quando ele entra em ação. Aleluia. Glória. Até quando Deus quiser. Mas tem humildade para descer, Senhor, traz paz. A palavra vai dizer que Daniel e os seus amigos dormiram. Amém. Gente, quem é que vai dormir com o decreto de morte na porta? Ele confiava. Aleluia. Porque não é o que eu ouço, não é o que eu vejo. E não é o que eu sinto, mas o que eu recebo da parte do Senhor. Aleluia. Amém? Não é o que eu vejo, porque o que eu vejo é o que a terra me dá. O que eu ouço é o que as bocas vão falar.
Aleluia. Agora, o que eu carrego e o que o Senhor me entrega é diferente. Aleluia. Quantas das vezes eu ouvi, isso é fogo de palha, não vai dar nada, isso aí não vai viver nada, isso aí daqui a pouco vai acabar e não vai funcionar. Crente, isso é conversa. Aleluia. Deu tudo que tinha que dar, agora é crente, glória a Deus. Aleluia. Mas também estou na última instância, daqui pro céu. Aleluia. Lutando para isso, batalhando para isso. Porque as pessoas conhecem você pelo seu passado. Ninguém vai conhecer a sua nova estação. Vão ter que sentar na mesa para tomar café e almoçar contigo para poder conhecer de novo. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Receba esse novo tempo. Deus está dizendo, eu mudo o tempo e as horas, as estações. Deus está mudando o tempo. Deus está mudando o ciclo. Deus está mudando o comportamento. Deus está te dando uma nova estrutura para você viver o novo. Daniel se posicionou em oração. Era um cara que tinha o céu na cabeça. Era um cara que orava 3 vezes ao dia. Mas ainda assim ele ajoelhou. Ele não foi soberbo. Porque tem gente que já acha que tem os 6 anos, não sei quanto tempo de crente. Ou que está na igreja. Ou que lê a palavra. Ou que conhece o evangelho. Não, Deus vai livrar. Vai orar não. Tem coisa que tu vai ter que dobrar o joelho. Tem coisa que tu vai ter que dobrar o coração. Quem acha que vai ficar na zona de conforto pode esperar. Porque daqui a pouco o decreto chega. Porque Deus não prepara ninguém para viver uma nova estação sem antes ele abalar a tua estrutura. Aleluia. Quer viver o novo? Seja preparado para ser abalado. Glória. Quer viver o novo? Esteja preparado para receber decreto ao contrário. Glória. Está preparado para viver o novo tempo? Pois esteja preparado para dobrar o joelho e orar. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós passamos pelo processo da forja. Nós somos forjados. Deus não vai dar pérolas a porcos, é a palavra dele que diz. Ele não vai dar o que é precioso, o que ele conseguiu através da cruz do Calvário, da humilhação que ele não precisava, da vergonha, da dor que ele não precisava, mas por amor a nós. Só que nós também, o céu é conseguido por esforço e tudo que vem de lá. Aleluia. Nada é de graça. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. E a palavra vai dizer que Daniel dormiu. Porque o segredo de Daniel era intimidade com Deus. E a palavra vai dizer que depois de um tempo de oração, tu não vai receber milagre se tu não orar. Não adianta você achar que Deus vai usar profeta para revelar, que você pode ir para os 4 cantos da terra e para a igreja. Tu vai bater. Tu tem que orar. Porque Deus trata com filho. É verdade. Ele não trata com gente rebelde. Ele não trata com gente de fora. Ele não trata com lobo. Ele trata com ovelha. Glória. Ele trata com gente que tem coração quebrantado. Aleluia. Ele está dizendo, eu quero te dar um novo tempo, mas se posiciona. Glória. Eu quero te dar uma nova estação. Eu quero te dar sabedoria. Eu quero te dar conhecimento, mas se posiciona. Aleluia. Daniel, ele estudou para isso. Ele foi cativo. Ele estava num lugar cheio de impossibilidade. Ele estava em cativeiro na Babilônia. Aleluia. Mas isso em momento algum impediu ele de se posicionar. Bendito seja. Quem é de Deus discerne, não é discernido. Glória. Mas sabe o que eu amo dentro dessa palavra? Lá no versículo 28 ele diz assim. Mas no versículo 26, perdão, ele diz assim: o rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? E Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem cantadores o podem revelar. Daniel começou a exaltar o rei. Aleluia. Aleluia. Daniel Glória. começou a colocar o rei no seu devido lugar. Não é porque é ímpio que ele tem que ser desonrado. Não é porque ele está no lugar onde você não está que você tem que fazer bagunça. Sabedoria para crescer, sabedoria para se Aleluia. encaixar, sabedoria para entrar nos lugares, sabedoria para permanecer. E a palavra vai dizer que adiante ele vai falando assim: mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Ele está dizendo, foi Deus que te deu, Nabucodonosor. Aleluia. Ele está dizendo, tu tem intimidade. Bendito Foi seja. Deus que te deu. Ele não entrou, bom, como tu é ímpio, Deus vai me usar. Como tu tá aí, tu é assim, tu tá me mantendo em cativeiro, Deus vai me usar para falar. Humildade, gente. Aleluia. Desde que nós retornamos aos cultos, o Senhor está falando sobre humildade. Verdade. Humildade. Peça misericórdia. Aleluia. Peça misericórdia e Ele dá. Ele faz. Ele é Deus. Agora, enquanto você for petulante, enquanto você for arrogante, enquanto você achar que Deus vai fazer só o que você quer, É verdade. sinto muito. Bendito seja.
Amém, Jesus. Aleluia. Sabe? Se você quiser vencer nesse problema que você está enfrentando, se você quiser passar para a próxima fase, você tem que entender que você vai precisar do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. E para você ter vitória nesse próximo passo, você vai ter que ter uma postura diferente para você viver com o Senhor. Aleluia. O seu comportamento ele tem que ser espiritual, porque à medida que eu quero receber, eu tenho que entregar. Aleluia. Aí eu quero coisas grandes. Quer tu estar preparado? O que muito me custa, muito me vale. O que nada me custa, nada me vale. Eu duvido se alguém dá um valor num brinco de ouro, de pérola, de pedra preciosa, como ele dá para qualquer uma bijuteria comprada por 5, 10 reais. É diferente o cuidado. Você guarda, você limpa, você cuida. Aleluia. Então, Glória. o que você quer viver, você já tem que começar a se preparar de agora. Porque quem tem que ver que você está pronto é o Senhor. Deus não vai dar nada para quem não está pronto. Não adianta, não vai dar. Nós precisamos estar prontos para viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Verdade. Deus não deixa ninguém enganado nem confundido com nenhuma situação. Glória. Aí ele pega. Aí eu vou te fazer, ele já começa a falar. E José, eu te dei um sonho grande. Nabucodonosor, eu te dei um sonho. Por que Deus deu um sonho para Nabucodonosor? Porque Deus pega alguém grande para lidar com alguém pequeno. Porque Deus pega as coisas loucas para confundir a sábia. O cara era rei, era dono de uma cidade, era dono de um trono, era riquíssimo, mas não tinha autoridade que aquele pequeno tinha. Um pequeno escravo tinha autoridade. Aleluia. Glória. José, a bênção do Senhor estava sobre José. Mas quem é que tinha autoridade? José. Quem é que tinha acesso? José. O espírito de excelência estava sobre quem? José. Glória a Deus. Então eu e você carregamos algo precioso. E muitos de nós estamos desperdiçando isso. Como assim, bispo? Eu não estou entendendo. Vou desenhar. Vai entender. Às vezes você chega num ambiente, você adoece. Às vezes você vê uma situação impossível, você ainda concorda com o que você ouve. Irmão, eu não quero saber onde eu chegar. Satanás, ele vai ter que bater em retirada. Glória. Não é eu que vou adoecer. Quem tiver que adoecer, mas aonde eu chegar, ele vai ter que respeitar o que eu carrego. Eu sou pó, eu sou cinza, mas o que está em mim, o que corre nas minhas veias, o que está na minha vida, vai ter que fazer a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Eu sempre falei isso pra vocês. Aí tem gente que chega com um sinal de derrota. Não é mesmo, né? É, aguardar, né? É a política. É o tempo. Irmão, minha irmã, se você dependesse de coisas da terra, você estaria literalmente ferrado. E ferrada. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, a gente não comia, não vestia, não calçava, não dormia, não estava com saúde. Nós já teríamos morrido. Porque quantas das vezes Satanás luta para nos estragar? Quantas das vezes eu chegava de uma festa, de um show, no outro dia que eu assisti o jornal assim de relance, vixe, foi um livramento que teve um tiroteio, não sei o que. Eu falei, eita, eu tava nesse lugar. Eita, Deus me livrou ali. Eita. Aí o povo diz assim, Raquel, mas tu só sabe dizer vamos orar, e tu quer que eu diga o quê? Bota a corda no pescoço? Bota a arma na cabeça? Não, vai ter que orar. Aleluia. Vai receber a vitória, custe o que custar. Nosso Deus não chama ninguém para perder, não. Vamos orar, vamos jejuar. Satanás vai ter que sair. Vai sair do coro, vai sair da casa, vai sair da empresa, vai sair do casamento, vai sair da vida dos filhos, vai sair no nome de Jesus. E você vai ter postura de crente, você vai respirar uma vida de crente. Você, onde você for, as pessoas vão olhar a diferença, porque o que você carrega vai fazer a diferença. Aonde você chegar, pode estar o caos, não importa. Deus só coloca a gente no meio do caos. Aonde que Daniel estava? No meio do caos. Não foi Nabucodonosor, acabou Nabucodonosor, entrou o rei Dário. Aí bota onde? Lá na cova dos leões. Aí depois o cara vai pro topo. Tem que passar pelos processos, minha gente. Quer chegar no topo? Vai passar pela fornalha, vai passar pela cova. Vai ter decreto de morte. Vai ter gente desacreditando no teu ministério, na tua profissão, na tua vida. Quem não pode desacreditar sou eu e você. Aleluia. Porque o que a gente carrega vai definir a nossa história. Aleluia. De vida, de vida. Quando eu olho pra trás, eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor. Um exemplo bobo. Se José e Fernanda, a gente conversando sobre os posts, e ela, Raquel, o tanto que todo mundo melhorou. Nossos posts, meu Deus, era muito fraquinho. A constância faz com que a gente evolua. Aleluia. Em tudo. Glória.
Se eu parar, nem interessa. Cair é do homem, eu levantar é de Deus. Eu caio, levanto e continua. Vambora. Aleluia. Quem nos lança fora é Satanás. O Senhor nos chama. Glória Ele nos a chama Deus. pra perto. Em nome Viu? de Jesus. Satanás lança fora, Deus não. Aleluia. Eu creio. As portas continuam abertas. Bendito Os seja braços Deus. continuam abertos. Aleluia. A misericórdia continua sobre a sua vida. Oh, Jesus bendito. Obrigado. Decreto de morte Deus está tirando. Aleluia. Porque foi por um fio esses dias. Eu creio. Deus está te dando livramento. Alamanda, rabai, calamanda. Aleluia. Bendito é o teu nome. Viu? Não era nem para tu estar aqui hoje. Era para ter velório. Meu Deus. E o Senhor cancelou o velório. Aleluia. Alabai, calamandarai. Deus. Mas o Senhor está dizendo, eu estou de braço aberto. Aleluia. Volta, Glória. volta. Não temas, não temas. Amém. Deus te ama. Quantas das vezes o Senhor anulou minha sentença de morte? Quantas? Quantas idas e vindas? Eu não tenho vergonha de falar, não. Porque eu sou humana. Não existe super crente, não, gente. Não existe super Deus. Deus não chama ninguém super Deus. Deus chamou Moisés. Moisés foi homicida. Ainda que ele tenha feito uma atitude, vamos dizer assim, ele matou alguém para defender outro, mas ele matou, ele tirou a vida de alguém. Davi não pôde levantar o templo porque o cara era sanguinário. Ele era sanguinário. Ele era um guerreiro. Mas vencia todas as batalhas. Glória. Mas não é por isso que Deus vai abrir mão de nós. Amém, Jesus. Eu creio. Entendeu? Deus está livrando a sentença de morte. Deus está livrando a sentença de enfermidade. Bendito seja Deus. Entendeu? Tá tudo assim, parece que tá numa prensa. Igual uma cana na moenda. Não tem passando assim, espremendo. Aleluia. Bendito seja Deus. Mas a escolha continua sendo da irmã. O Senhor só diz assim, Aleluia. o recado que eu tenho para você de Deus, Ele tá de braço aberto. Bendito seja Aleluia. Ele te ama. Ele não te esqueceu. Em nome de Jesus. Amém, minha irmã? Glória a Deus. E a palavra vai dizer que... Ainda estou no tempo. Aleluia. Amém? E a palavra vai dizer que ali Daniel começou a conversar com o rei. A enaltecer o rei. O senhor é sábio. O senhor é inteligente. O senhor é sábio. O senhor é inteligente. E ele começou a discernir o sonho. Deus que vai adiante de você. Aleluia. Glória a Deus. Só que a palavra vai dizer que nós também temos as nossas próprias experiências. Como assim, bispa? Daniel teve a dele, mas os meninos também passaram pela fornalha. Medraque, Mesaque, Abidnego. Daniel foi para a cova e os meninos para a fornalha. Cada um dentro da sua prova, cada um dentro daquilo que Deus tem para você. Aleluia. Um chegou no topo e o outro fez o nome do Senhor chegar no topo e subiram também juntamente com Daniel, que ninguém fica para trás. Eu creio. Um escolhe 10, outro escolhe 5, outro escolhe 100, outro escolhe 30, mas todo mundo colhe. Ninguém perde na presença do Senhor. Amém. Ninguém perde na presença do Senhor. Glória a Deus. Esses dias eu vi um testemunho do Cláudio Duarte, não vou dizer nem testemunho, mas ele estava numa ministração e ele falava assim que, ele falou assim, a gente precisa entender quando é a nossa estação e a estação do outro. A gente precisa entender quando o outro está crescendo e a gente ainda está no meio do caminho. Isso não é ruim. Isso é ponte pra gente. O que o outro está fazendo? Deixa eu ir lá. Deixa eu entrar no reflexo. Deixa eu entrar na aba do Espírito Santo. Não é se sentir diminuído. A palavra, ele estava falando assim que ele foi ministrar uma palavra, ele foi convidado para ir para fora. E lá, nessa mesma conferência que ele estava, o pastor Silas Malafaia também estava. E ele disse que ele foi convidado pelo mesmo ministério, mas não ficou no mesmo hotel, não comeu no mesmo restaurante e o cachê também não foi o mesmo. Mas tinha uma equipe para cuidar dele e uma equipe para cuidar do Silas Malafaia. Aí ele estava falando na ministração e ele disse, pra mim, gente, isso não doeu. Sabe por quê? Porque eu entendo, o cara tinha respaldo de tempo, de qualidade de vida com Deus, de evangelho. Aleluia. Então não se sintam diminuindo quando você está vendo alguém crescer. Ele plantou por aquilo. Ele chorou por aquilo, ele regou por aquilo. E ele falou assim, hoje a gente ri, a gente conversa e tal. E eu super entendi. Então tem gente que colhe 10, tem gente que colhe 50, tem gente... Mas tá todo mundo colhendo, tá tudo certo. Cada um dentro daquilo que Deus te chamou para ser. Daquilo que você está disposto a entregar, daquilo que Deus está disposto. Porque também isso vai muito. Isso vai definir muito o seu chamado. Isso vai diminuir. Quando eu falo chamado, eu falo a sua vida com Deus. Não estou falando de dom. Isso vai ser o fator principal. O quanto eu estou disposto a entregar. O quanto eu estou disposto a fazer. O quanto eu estou disposto a renunciar.
Isso vai definir muito a sua estação. Porque quem muda o tempo é o Senhor. Aleluia. Sabe o que é que não vai mudar? A palavra. Porque enquanto tiver palavra tem cumprimento. Enquanto tiver palavra tem salvação. Enquanto tiver palavra tem milagre. Enquanto tiver palavra tem resposta. Enquanto tiver palavra tem profecia, tem revelação, tem cura, tem transformação. Tem Jesus na casa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ai, Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. E quando eu estava lendo esse versículo 28, eu falei, gente, Daniel foi extremamente inteligente. aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque eu posso crescer sem fazer confusão. Eu posso crescer sem fazer panelinha. Eu posso crescer sem fazer inimizade. Ele disse, não é porque é eu que vou falar o que Deus me entregou, que eu vou ter que ser soberbo. Não, rei. Ele estava na terra, gente. Se você chegar no juiz, tu não vai dizer, e aí, irmão? A Vossa Excelência. Tem que ter respeito. Respeita o que o outro carrega. Respeita a autoridade que Deus levantou. Aí ele pega e começa a falar com o rei. Isso fala mais sobre Daniel do que Nabucodonosor. Que mesmo ele estando ao lado de alguém importante, ele sabia se comportar. Porque tem gente que quando Deus levanta, a primeira coisa que ele faz é empinar o nariz. Quando Deus começa a abençoar, a primeira coisa que ele faz é fechar as portas. Ele não quer saber de nada, ele não quer saber de ninguém. Aleluia. Ele teve humildade para andar dentro do palácio. Ele teve humildade para lidar com gente maior do que ele. E ele teve humildade para fazer alianças que transformaram a vida de homens, de impérios. Ele teve sabedoria, ele teve comportamento. Aleluia. Ainda que ele não gostasse, ainda que Nabucodonosor fosse ímpio e não cresce no Deus que ele cria e não professava a mesma fé. Mas o que vai fazer a mudança do comportamento na vida de alguém é o nosso posicionamento, é a nossa postura, é a nossa forma de falar, é a nossa forma de conduzir a nossa vida. Aleluia. Você não precisa ter inimigos. Já basta o que já vem por si. Você não precisa criar inimigos à sua volta. Verdade. Você já sabe onde você está. Floresça onde Deus te plantou. Amém. Glória a Deus, aleluia. A palavra diz que a inveja ela é a podridão dos ossos. A gente já tem isso de graça, então não crie isso pra você. Daniel, ele teve sabedoria. Sabe por que Daniel foi pra cova? Inveja. Mas em nenhum momento ele degladiou. Calado entrou, calado ele saiu, honrado ele foi. Aleluia. Porque quem vai te honrar e quem vai me honrar é o Senhor. A gente não precisa se justificar com nada. Bendito seja Deus. Tem coisa que quanto mais mexe, mais dá errado. Quanto mais você se explica, para de tentar se explicar. Milagre não se explica, milagre se vive. Quem tá perto pra ver, viu. Quem entendeu, não entendeu. Gente, a palavra diz que Deus é quem prospera. Deus é quem abençoa. Ele tá dizendo, eu revelo o oculto, o profundo e o escondido. Amém. Ele conhece o que está em trevas. E ele está dizendo aqui, sou eu que muda o tempo. É ele. Ele abençoa quem quer, da forma que quer, na proporção que quer. Aí tem gente que se questiona, mas gente, eu sabia que fulano, quando Deus fizesse isso, ia acontecer isso. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar para você chegar também. Ah, mas eu não estou entendendo. Fulano tem tão pouco tempo de crente, já está assim. Tem tão pouco tempo de ministério. Tem gente que não sai da aba dessa mulher. São inteligentes. Porque não é o que eu tenho, mas é o que eu carrego. E o que eu carrego, aonde chega, Amém. Satanás vai ter que bater em retirada. Glória a Deus, aleluia. A mansidão, a prudência vai ter que chegar. Eu não tenho nada para dar para ninguém. Eu não tenho nada. Pecador precisa sou eu. Vou continuar pecando. Se tem alguém que me coloca no pedestal, eu sempre digo, me tire daí, porque eu vou pecar. Tem hora que vocês não vão gostar. Se brincar, vão querer até subir em cima de mim, pegar no pescoço, mas tá tudo certo. Entendeu? Jesus não agradou. E a minha decisão, enquanto ministério, quando Deus me levantou, nunca foi agradar ninguém. Mas sempre foi pregar o evangelho. Glória a Deus. Porque a responsabilidade é dele. É ele que chama, é ele que abençoa, é ele que dá vitória. Amém? Amém, aleluia. E lendo essa palavra, ele começou a exaltar o rei. Aí a gente pode olhar para Daniel como uma pessoa sábia. Mas você imagina um reinado tanto de mago que não tinha ali. Você no seu ambiente no dia a dia, o tanto de gente que tem para entrar em conflito com você. Aí você diz, meu Deus, por que para onde eu vou tem gente perseguidora, tem gente invejosa, tem gente que fala, Deus está te ensinando a liderar as suas emoções. E Deus está te dizendo hoje
nessa noite. Glória. Se eu te inserir nesse ambiente, é porque você tem estrutura suficiente para se sobressair Meu Deus. e mostrar quem eu sou na sua vida. Aleluia. Porque o único intuito aqui dessa palavra é Daniel fazer notório o nome do Senhor. Versículo 28. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer em sonhos e visões que o Senhor teve quando estava em sua cama. Glória. Versículo 30. Quanto a mim, este mistério me foi revelado não porque existe em mim sabedoria. Aleluia. Humildade. Humildade. Glória. Não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que o rei entenda que ele passou pela sua mente. Glória a Deus. Quem cuida dos mistérios de Deus é quem convive com os mistérios de Deus. Quem vai falar do céu é quem anda no céu. É verdade. Porque uma pessoa podia até revelar, mas não ia dizer quem foi que deu o sonho pra ele. Porque ia achar que era coisa que ele dormiu, que ele viu. Alguma coisa do subconsciente, alguma coisa da mente. Ele está dizendo, foi Deus que lhe deu. O meu Deus está dizendo que foi ele que lhe deu. Glória. Meu Deus, Aleluia. Eu creio. Ele ouviu. Eu creio. E a pedido de Daniel, o Senhor estipou o decreto de morte. O Nabucodonosor. E o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos presentes. Lá no versículo 48. Ele pôs como governador. Glória. Aleluia. O cara estava escravo. Ele teve sabedoria para entrar, sabedoria para ouvir, sabedoria e humildade para orar. Que não era só a vida dele que estava em jogo, só isso. E depois o Senhor o exaltou. Porque quem exalta o nome do Senhor, o Senhor o exalta. Aleluia. Glória a Deus. Deus não sai devendo nada para ninguém nessa terra. Deus não deve nada para nós. Nada, nada, nada. Amém. Bendito seja Deus. E a palavra diz que ele levantou ele como governador. E também é bênção atrás de bênção. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aguenta. Passa pelo processo. Passa pelos decretos. Passa pelo teste. Vai aguentando. Aleluia. Aí ele disse assim, e também colocou como chefe supremo de todos os sábios. Ele disse que ele não tinha sabedoria. Porque quem tem que ver sabedoria em nós não somos nós. A pessoa que verdadeiramente carrega o Senhor, ela não precisa dizer o que ela carrega. Onde ela chega, já começa a fazer a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor fez a grande obra. Amém. Amém, Jesus. Jesus. Aleluia. Lendo mais à frente, a palavra vai dizer que Aleluia. Nabucodonosor, lá vai com sonho de novo. Aleluia. Lá vai Daniel de novo. Porque depois que a pessoa aprende o caminho, ela só quer saber estar ali nos pés do Senhor, ouvindo. Aleluia. E a palavra vai dizer que não adianta. Amém, Jesus. Daniel fala para ele, lá no capítulo 4, versículo 34. Amém? Todo mundo Amém. ligado? Glória a Deus. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e recuperei o entendimento. Porque Deus deu uma visão para ele. Daniel desenrolou o mistério. Aleluia. E havia um decreto. Porque uma coisa é quando Deus tem uma chamada. Uma coisa é quando Deus tem plano de salvação. Aleluia. Aleluia. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. O cara tinha projeto, Deus tinha projeto de salvação na vida de Nabucodonosor. Porque ele falou assim, vou passar de ti o teu reinado. Vai andar com o animal do campo, comer como animal do campo. Ou seja, não adianta tu poder estar no pedestal se não for para honrar o nome do Senhor. Aleluia. Porque se você pode até estar lá, Deus faz tu descer. Deus tira tudo. Deus faz você perder tudo. Perca tudo, mas não perca a essência. Perca tudo, mas não perca a presença. Perca tudo, mas não perca o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Foi o patamar mais alto de humilhação que alguém podia chegar. Ele perdeu tudo. Ele perdeu o reinado, ele perdeu postura, ele perdeu tudo. Ele perdeu até a consciência. Porque ele vai falar lá no versículo 36 do capítulo 4. Nesse tempo, recuperei o entendimento.
Será que ele estava ali cessado na presença ou ele estava dormente? Ele estava dormindo no santo da indolência. Enquanto a gente não compreender, a gente fica andando em círculo. Enquanto a gente não compreender, a gente está andando com os animais do campo. O cara ouviu Deus da boca do cara, teve experiência com Deus, ouviu Deus da boca de Daniel, mas andou em círculo. O que adianta você estar vindo para a igreja, ouvindo Deus falar, se você não tem uma posição? É preciso tomar uma posição. É preciso você ter uma postura. Glória, aleluia. Ah, mas eu não estou entendendo. Nesse tempo recuperei o entendimento para a dignidade do meu reino. Recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Deus tirou tudo, deixou ele sem nada. Tirou as pessoas que apoiavam, ele ficou só. Porque enquanto o homem não entende que quem comanda é Deus, quem faz é Deus, quem abençoa é Deus, quem abre a porta é Deus. E outra coisa, sabe o que ele está dizendo aqui? Acabou o tempo onde o Senhor deu. Qual foi o tempo? O tempo do basta. Mas bispo, cuidado, Deus tem um tempo do basta. Basta, Adão. Deus não colocou ele no castelo, não. Deus colocou ele no jardim. Quer aprontar? Basta. Basta, Moisés, já foi. Basta, Samuel, basta, Saul, basta, Davi. Aleluia. Quando Deus começa a dar um basta, já era. Vai ter que ir lá, comer que tiver capim, deixar o cabelo crescer, a unha crescer. Vai ter que passar pelo processo para poder entender quem é o Senhor. Aleluia. Para você viver o que Deus tem planejado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Amém, Jesus. Tá pouco. Capítulo 5, só pra gente encerrar. Deus tem muita paciência. O rei Belsazar, quem era esse rei? Filho de Nabucodonosor. Deu um grande banquete a 1000 homens menos importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele e os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei usassem para beber vinho. Até aqui Deus estava suportando a manguaça. Até aqui Deus estava aguentando o negócio. Mas foi mexer onde não devia, acabou, perdeu sua vida. Gente, cuidado. Parem de tocar no povo de Deus. Parem de tocar na igreja. Parem de tocar na santidade do Senhor. Ele faz como quer. Ele usa quem quer. Ele faz da forma que quer. Bendito seja Deus. Não fique pegando aquilo que é do Senhor para fazer baderna. Com seu achismo, com seu pensamento. Nós não temos esse direito. É Deus é quem escolhe. É Deus que levanta. Deus faz como quer, quando quer e da forma que quer. Aleluia. Aí Deus, espera aí. Ah, é? Tocou nos meus utensílios, porque enquanto ele estava aí nele, na farra dele, vivendo a vida dele, fazendo e aprontando, problema dele. Tocou no que é meu, é diferente. Você tem um dono, eu tenho um dono. Cuidado! Aleluia. Nós temos um dono. Glória a Deus. Você tem um dono. Aleluia. E você acha que o que o povo faz, o que o povo fala vai ficar por isso mesmo? A gente não vai falar nada. Vamos ficar caladinha. Deixa Deus falar. Amém. Deixa Deus agir. Glória a Deus. Para os nossos do ser humano, a gente não presta, não. Tem gente que não suporta a gente. Só suporta pelo que a gente carrega. E olhe lá. Mas se eu não suporto e eu respeito, eu me calo. Amém. Eu não preciso ficar falando daquilo outro. Fica quieto. Gente, é Deus é quem trata com o ser humano. Aleluia. E se você tocar na menina dos olhos de Deus, que ele diz que nós somos a menina dos olhos dele. Amém, Jesus. Se tocar, você está criando confusão para você. Aí você está dizendo é o diabo. É não. Às vezes você está tocando, não tem que tocar e não sabe qual é a baderna que você trouxe para sua vida. Então tenha sabedoria. Quando ele começou a tocar nos utensílios, versículo 5. No mesmo instante, o quê? No mesmo instante. Eu vou repetir. No mesmo instante. Enquanto ele estava curtindo a vida, tudo certo. Não toca nos utensílios da igreja, não. Não toca no povo de Deus, não. Aleluia. Ah, mas fulano não presta. Ah, mas fulano vive assim. Deixa, meu irmão, não mexa, não. Aleluia. Aquilo ali é hora de madrugada. Aquilo ali aparentemente não tem nada para lhe dar, não. Mas você não sabe o que carrega. Aleluia, Deus. Não mexa com gente que ora, não. Não mexa com o povo de Deus, não. Aleluia. A gente pode não prestar para os homens, mas para Deus nós temos um pouquinho de valor. Glória a Glória a Deus. Deus. Quem é temente a Deus sabe do que eu estou falando. Ninguém é perfeito, não. Deus não chamou ninguém perfeito, não. Mas chamou gente que renuncia. Chamou gente que se posiciona. Chamou gente que busca. Que luta todo dia para não pecar. Que luta todo dia para sair do que está fazendo. Aleluia. Verdade, Pai. Aí o povo vai que toca. 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 No mesmo instante,
apareceram os dedos da mão humana. Rapaz, eu queria estar nesse lugar para me ver. Eu digo, Senhor, tem coisa na Bíblia que eu vou ler. Não sei se eu estou pegando, não. Mas tem coisa na Bíblia que eu leio assim. Eu queria ser menos que fosse uma formiga para me estar nesse lugar para me ver essas coisas acontecendo. Eu digo, Jesus, apareceu uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede. Caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro, para depois não dizer, não vi, não sei o que aconteceu. Deus faz a pessoa enxergar. Ele não estava tomado, Deus deixou ele bonzinho na hora. Tu vai ter que agora me respeitar, cabra. Tu vai ter que respeitar quem eu sou. Eu sou o que sou, o conselheiro, o príncipe da paz, o pai da eternidade, o maravilhoso, o Senhor dos exércitos, tem olhos como chama de fogo. Vai mexer com o povo, vai mexer com os escolhidos, vai caçar o fazer. Aí a pessoa fica mexendo com o povo da igreja, vai dar confusão. Aleluia. Aí daqui a pouco só pancada. Então o semblante do rei empalideceu, porque ele não viu ninguém, mas viu uma mão na parede escrevendo. Glória a Deus. As pernas bambearam, suas mãos deixaram, seus pensamentos se deixaram perturbados, suas pernas bambearam, seus joelhos batiam um no outro. Será que a presença de Deus inundou o lugar? Porque quando Deus invade a presença, o nosso corpo não aguenta. Por isso que tinha alguns sacerdotes, não eram todos, que entravam no santuário para saber se Deus recebia o holocausto. Eles entravam com a corda amarrada e os sinos, porque na hora que a presença de Deus inundava o lugar, as coisas chacoalhavam. E se não chacoalhava é porque tinha morrido e estava em pecado, diz a palavra. Glória. Então nosso corpo mesmo tem que estremecer quando tem a presença de Deus. Aleluia. Algo tem que se manifestar em nós na presença do Senhor. Aleluia. Ser humano nenhum é capaz de barrar Deus quando Ele quer fazer, quando Ele quer agir. E se Ele quer te dar uma experiência própria, Ele tira todo mundo de perto, te leva pro quarto e escreve na parede. Vai ter que ver. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra vai dizer que ele empalideceu. E o rei ordenou uma voz alta que fossem chamados encantadores. De novo, vai chamar quem não tem capacidade de cacife para revelar só o que é do céu. Aleluia. Não adianta. Você pode ir para cartomante, você pode ir para onde você quiser. Só vai receber do céu quem é do céu. Aleluia. Só vai te responder as coisas espirituais quem é espiritual. Glória. Não adianta você querer buscar em outro lugar o que você não vai achar. É buscar cabelo, casca de ovo. Vai perder tempo. Glória Aleluia. a Deus. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Eu vou bem ali para ver se alguém lê minha mão. Eu vou bem ali para ver se, né, joga umas cartas, um negócio. Não vai resolver nada. Porque na tua vida, quem vai discernir é o Espírito Santo do Senhor. Glória a E Deus. Deus, Ele discerne, mas não se deixa ser discernido. E a Bíblia diz que quem é de Deus discerne, mas também não é discernido. Aleluia. Então muitos não vão entender a forma que a gente vive, a escolha que a gente faz. Tem gente que não entende. Uma hora a gente tá de um jeito, outro dia a gente já tá de outro. Em 24 horas Deus muda a nossa história. E o povo fica tudo surtado. Meu Deus, como? De que jeito? Mas quem é? Tem alguém? Tem não, gente. É Jesus. Aleluia. É Jesus, é Ele. Ele muda a minha vida, Ele muda a tua vida, Ele muda a minha história, Ele muda a tua história. É Deus. A gente fica procurando para poder ter a razão. E quem é espiritual não vive de razão. Vive do espiritual. Glória. Glória a Deus. E a palavra vai dizer que aquele que lê o que está escrito na parede e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura e receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço. Você não se compra aquilo que o céu pode dar. Nada. Nada que a gente possa. Nada, a gente não tem nada que possa dar para o Senhor mediante aquilo que Ele tem nos dado. Aleluia. Nós não podemos pagar porque já foi nos dado de graça. Glória a Deus. A cruz do Calvário, direito a uma salvação, o favor imerecido que a misericórdia, a graça, o socorro, o amor. Quem muito foi perdoado, muito ama. Amém. Porque quem muito errou, muito pecou, muito o Senhor perdoou. Ele é uma pessoa amorosa porque entende do favor de Deus. Aleluia. E será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Deus não se deixa discernir. Deus só deixa se discernir com o povo que é levantado por Ele quando Ele quer. Amém, Jesus. Porque quando Ele não quer também, se tu entendeu bem, se tu não entendeu, tu vai entender ao longo do processo. Aleluia. Amém. Com isto, Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Quem era Belsazar? Filho. Daniel. O nome de Daniel era Belsazar na Babilônia. O nome deles mudaram. E aí os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei, os homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que
que o rei vive eternamente. Não deixe que seus pensamentos perturbem, nem fique assim tão pálido. Aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos dos deuses. No dia de seu pai se achou nele luz, inteligência. Quem era o pai dele? Nabucodonosor. Quem era o cara cheio de luz, de inteligência? Daniel. Sabedoria, e constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, porque desse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos e declarações de enigmas e solução de caso difícil. Aí lá vem Daniel. De novo, a boca do profeta não adianta decreto. Aleluia. Às vezes a pessoa até quer que o decreto seja mudado, mas se saiu, acabou. Você é aquele Daniel exilado. E aí começa. Aí ele fala do que ele vai dar para Daniel. E aí ele começa a dizer, lá no versículo 26, no versículo 24, perdão, ele diz assim: é por isso que ele enviou aquela mão e escreveu na parede. Vamos pro 22, acho que o 22 vai fazer vocês entenderem melhor. E o Senhor, rei Beltesazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Beltesazar era o mesmo Daniel, tá? Para todo mundo entender, para ninguém ficar perdido. Beltesazar era o rei. E Daniel, gente, até eu perdi aqui. Beltesazar Daniel e Beltesazar o rei, filho de Nabucodonosor. E o que Daniel foi falar para ele? Ele viu o que aconteceu com o pai. Ele viu o pai perdendo tudo. Ele viu o pai recobrando a consciência. Ele viu que o pai estabeleceu o trono de Deus no governo dele. Mas ainda assim ele não se humilhou. Ainda assim ele não entendeu quem era Deus. Ainda assim ele não teve humildade. E ele diz assim: você não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor Deus do céu, mandando trazer utensílios do templo para suas mulheres e concubinas. Aí ele disse: mas o Senhor não deu a glória a Deus, em cuja mão está a vida e todos os seus caminhos. Aí no 24, é por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede, que está escrito Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Aleluia. Acabou. Glória. Tekel, você foi pesado na balança e foste achado em falta. Aleluia. Persim, o seu reino foi dividido, entregue aos medos e aos persas. Então Beltesazar mandou que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Amém. Naquela mesma noite, o rei Beltesazar foi morto. E Dário, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Tudo tem uma consequência. Então a gente tem que aprender algo com Daniel. Uma coisa que eu aprendi aqui que foi de suma importância nessa palavra. Quando a gente decide ter uma posição com o Senhor, Deus vai soprar o nosso nome. Amém. Aleluia. Eu conheço muita gente, senador Canedo, Goiânia, conheço parte do meu povo que está ali no Maranhão, porque é família, mas a maioria das pessoas que eu conheço fora é porque Deus soprou o meu nome. Aleluia. Não, eu conheço uma mulher ali que ela carrega o nome de Deus. Quantas visitas eu já recebi de outros estados na minha casa. Aleluia. E não falo isso para me vangloriar, não. A honra é dele, o poder é dele, a autoridade é dele. A glória toda é do Senhor Jesus. Amém. Mas porque ele soprou meu nome. Por quê? Porque eu tive uma postura. Eu conheço alguém que ora. Eu conheço alguém que tem o Espírito do Senhor que revela Glória. o oculto, profundo e escondido. Eu já cheguei no lugar que alguém já disse assim, rapaz, eu descobri que aqui tem um lugar que é uma máquina de xerox. Tipo assim, o céu dava, xerocava, saía. Eu falei, não, meu irmão, tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Aleluia. Aqui não é cópia. Porque quando Deus dá o selo e a marca de Cristo, você cria uma identidade sua. Amém. Glória. Muitos carregam o que o Senhor tem para dar, mas cada um tem a sua identidade. Ninguém vai ser cópia ou xerox de ninguém.
Nós podemos ter a mesma cor do cabelo, muitas das vezes a mesma altura, professamos a mesma fé, mas a nossa digital é única. Glória. Mas a nossa postura vai influenciar aonde a gente vive, aonde a gente trabalha, aonde a gente caminha. A nossa postura vai dizer quantas pessoas e quantas vezes eu ouvi alguém dizer assim: não quero mais na minha casa nem no meu meio porque não sabe vestir, não sabe falar. Daniel está ensinando para nós hoje: tenha postura, saiba se comportar, evite olhares, olhe para o céu, conecte-se com o céu. Se Deus está te dando uma oportunidade de postura, saiba entrar, saiba sair, saiba se vestir, tenha comportamento de Deus. Aleluia. Glória. Quantas das vezes eu estava com pessoas e as pessoas disseram: não quero porque não se veste, isso não é roupa de crente. Fala, gente, Deus não vai julgar a minha roupa e nem a sua, não é por isso que nós vamos pro céu. Mas se eu e você não pode entrar no fórum de chinelo e respeita as coisas da terra, por que a gente não respeita as coisas do céu? Aleluia. A Bíblia diz: se a gente fizer alguém pecar, amarra a pedra no pescoço, é melhor se afundar. Tenha postura, vai falar de Deus, serve a Deus, se vista como tal, ande como tal, respire como tal. Amém. Às vezes até numa chinelinha que você tá andando, alguém diz assim: meu Deus, mas tem alguma coisa diferente. Não é as mulherzinhas do coque dos cabelos, mas tem um negócio diferente. A presença. Glória a Deus. Aleluia. É a presença. Eu creio. E Daniel teve postura no meio de lugares grandes. Aí você quer estar no lugar grande, você não sabe se comportar, não sabe falar, não tem postura. Ai, Deus está te dando uma oportunidade. Você acha que Daniel não tremeu? Daniel, Medraque, Mesaque, Abednego, eles não tremeram? Tremeram. Porque Deus foi um desafio. Senhor, nós não podemos morrer. Se o Senhor é conosco, tem misericórdia. Revela para mim. Amém. Se não é tempo de nós morrer, fala, nos livra. Entra com livramento. Aleluia. Tem gente que está aceitando os decretos, sentar, tá tudo certo e a casa tá uma bagunça. Amém. E nós temos que ter sabedoria. Glória. Gente, tá chegando o tempo. Tá chegando o tempo. O Senhor tá voltando. Jesus está às portas. Aleluia. E nós precisamos ter muita sabedoria. Hoje a gente precisa ter muito cuidado, até na hora que vai falar. Às vezes a pessoa diz assim: nossa, mas ali é culta, tem cara de rica. Não é não, é porque Deus dá. Às vezes eu chego num lugar, a pessoa pensa que, meu Deus do céu, milionário. Glória a Deus. Eu fico quietinha, eu digo: eu recebo, Jesus, eu recebo. Mas eu sou milionária daquilo que o céu não vende, não compra. Aleluia. Só Ele tem para dar. Amém. E não é a prudência. Muitas das vezes é o calar. E hoje, gente, se você for falar, tá repreendido Satanás, tá repreendido é demônio, Zé quadrado, Zé redondo, não sei mais das quantas. Porque agora tudo, né, tem que ter sabedoria. A gente tem que ter sabedoria. Porque agora demônio é uma entidade religiosa dos orixás, não sei das quantas. Isso vem me inquietando muito. E eu falei: Senhor, como que nós vamos fazer nesse tempo? Nesse tempo de tanto... de tanta cassação, de tanto cerceamento, de tanta coisa, de tanta perseguição. O Senhor falou assim: filha, você não precisa expulsar nada não. Clama o Espírito Santo, porque a presença dele expulsa tudo. Clama a presença do Senhor. Chama ele para inundar o lugar, inundar o ser humano. A presença do Senhor por si só já vale. Ele é o poderoso, ele é o que é e ele não se explica. Ele é quem faz tudo. Eu creio. Então tenha prudência, porque Daniel não chegou na frente de Nabucodonosor expulsando os cães que tinha em Nabucodonosor, não. Se você quer chegar no novo tempo e quiser estar preparado para viver esse novo tempo, tenha sabedoria até para pregar, tenha sabedoria para ministrar a palavra, não vai afrontar as pessoas, não vai machucar as pessoas que já estão machucadas. Nós temos que ter sabedoria, gente. Sair de cima do muro, porque a gente não sabe se está no mundo ou se está na igreja e quer ser representante do reino. Quer ser representante do céu? Ande como tal. Se posicione como tal. Tenha postura como tal. Aí tem gente que está aqui. Deus está falando: não é o caminho, ele está arrombando a porta. Não é o caminho, ele está arrombando a porta. Não é o caminho, ele está arrombando a porta. Daniel nunca precisou bater na porta do palácio. Aleluia. Daniel sempre foi convocado. José foi convocado. Moisés foi convocado no meio do deserto. Quando chegar o teu tempo, Deus vai te convocar. Glória. Agora você está arrombando porta para entrar onde Deus não está. Aí vai dar bagaceira. Aí vai dizer: mas Deus não revelou, Deus não fez. Porque você está colocando o pé onde não tem que estar. Aí está sofrendo, está adoecendo. Deus está falando. Deus está falando conosco nessa noite. Amém, Senhor. Glória. Até quando? Se posicione. Senhor, se o Senhor me colocou nesse lugar, se aqui, Senhor, me dá sabedoria. Fica se explicando, fica cobrando. Se posicione, gente.
Vocês podem ver aqui que muitas das vezes eu entro no grupo para cobrar algumas coisas internas. Mas eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Do que está acontecendo lá fora, das tomadas de decisões, eu apenas fico na intercessão. Porque a gente não pode interferir. Eu vou até certo ponto, até onde o Senhor manda. Então nós precisamos ter postura. O que é que Deus quer para a minha vida? Aleluia. Agora a gente está com medo de deixar algumas coisas para trás. Você não vai viver o novo se você não deixar o velho para trás. Você não vai viver o novo se você não tiver uma postura diferente. Pai. Aleluia. Aí a gente está adoecendo, está morrendo. Por quê? Porque a gente está pregado no que é velho. E Deus está dizendo, enquanto você não abrir mão, porque servir a Deus exige coragem. Viver novidade com Deus exige coragem. Amém. Muita gente vai julgar. Se você está no deserto é porque se você está em pecado. Se você está vivendo o novo de Deus, vai ter muita gente falando. Mas você tem que estar em paz. Amém. Aleluia. Daniel foi julgado muitas vezes. Mas em todas as vezes Deus honrava. Porque quem justificava Daniel era o Senhor. Deixa Deus te justificar. Para de ficar correndo atrás de quem não quer você. Para de querer derrubar a porta que Deus não está abrindo para você entrar. Aleluia. Para de querer correr atrás de amizades que Deus não quer que você sente mais na mesa. Amém. Começa a se posicionar. Ai, porque Deus não faz, gente. Tem coisa que eu ainda não vivi, tem promessa que eu recebi. Eu tenho quase 20 anos de caminhada com o Senhor. Tem coisas que eu ainda não vivi, muitas coisas. Glória a Deus. Glória, Eu comecei a respirar. Eu não sei se eu comentei, foi com a Bila esses dias. Ontem foi 16, né? 16. Eu cheguei em Canedo 2016, no estado de Goiás. Não foi nem propriamente aqui. Foi 2016, agosto, dia 16 de agosto de 2016. E o ano passado, quando foi chegando, eu não sei porque essa data ficou. Eu poderia ter esquecido. Mas no dia, deu meia-noite, eu acordei, eu falei, 16. Eu falei, Senhor, eu não quero mais. O ano que vem, eu vou estar numa estação diferente. Glória a Num Deus. ciclo diferente. Amém. E vivendo diferente. Eu não vou completar 10 anos da mesma forma que eu estava. Glória a Deus. Ou o Senhor muda a minha história, ou o Senhor muda a minha história. E não é colocando Deus na parede, não. Era exercendo a minha fé. Aleluia. Senhor, eu decreto, eu profetizo. Eu não estou renunciando ao ponto de não viver aquilo que o Senhor tem pra mim. Amém, Jesus. Aleluia. E no dia 16 de agosto eu estava me lembrando. Aleluia. Eu falei, estou numa estação diferente, vivendo em lugar diferente, Glória, vivendo um glória a ciclo Deus. espiritual diferente. Amém. Porque não é só mudança geográfica, é uma mudança espiritual. Aleluia. Glória. Então você precisa aprender a entender muitas das vezes que Deus não vai fazer por você. Você sabe o que é que eu vejo? Eu tô encerrando. Eu tô vendo pessoas esperando que Deus tome uma decisão que ele tem que tomar, que ela tem que tomar. Deus não vai fazer, gente. No dia que Deus falou assim, Raquel, entrega o ponto, eu falei, não vou entregar. Raquel, entrega o ponto, não vou entregar. Jesus, eu não vou entregar, deu trabalho, deu dor de cabeça. Senhor, essas almas, como é que vai ficar o Senhor? As almas são suas ou são minhas? Digo que são suas. Ele falou assim, calma. Não pensa que você está retrocedendo. É um novo tempo, você precisa viver a minha promessa. Como é que vai ficar o meu nome? Aleluia. Glória a Deus. Cortar o cordão umbilical de algumas coisas dói. Muitas das vezes você sair de um lugar de conforto, porque assim, não é só sair de um lugar de conforto. É Deus te levando para um novo, mas também para um desconhecido. E não é você dizer, ah, tá tudo bem. Não, dá medo. E agora? Meu Deus, como? Aleluia. Se o mesmo Deus que fez você chegar onde você está chegando, é o mesmo Deus que vai te sustentar até o final. Eu creio. Chega o tempo da gente viver sim. Chega o tempo da gente respirar. Ter paz sim. Glória a Mas Deus. para isso a gente precisa soltar. Soltar as amarras. Parar de pensar da mesma forma. De querer forçar algumas alianças. Forçar algumas coisas. Daniel nunca precisou forçar nada para se destacar. Quer se destacar? Fique na sua. Aleluia. Quer se destacar? Deixa Deus falar por você. Amém. Quer se destacar? Deixa Deus te honrar. Glória. Quer se destacar? Deixa o povo falar. Aleluia. Deixa Deus fazer por você. Quantas das vezes Daniel foi? Ele foi para a cova. Ele era escravo. Quase queriam matar Daniel envenenado com as comidas que tinha lá. E ele ainda teve que ter uma postura. Mas ele sempre manteve uma postura adequada. O que você fala, o que você come vai definir quem é você na realidade no mundo espiritual. Aí tem gente que ela é crente só dentro da igreja, fora dela não é. Tem gente que é crente dentro da igreja, mas se você abrir o Instagram não é. Tem gente que é crente dentro da igreja, se você abrir o WhatsApp não é. Aleluia.
Porque crente não se define pela igreja que está aqui senta, mas é pela sua conduta. Glória a Deus. Porque quando alguém precisa ser socorrido, quantas das vezes eu morando aqui, dava de madrugada, a gente batia na minha porta. Ninguém, muitas das vezes, raramente, e não é incômodo, porque onde tem alguém que carrega a presença do Senhor, que é um sacerdote, que é uma pastora, um pastor, ele vai ser chamado. E o que vai fazer a diferença? Aquilo que a gente carrega. E eu meia-noite orando, batendo na minha porta, ó, tem alguém aqui, e a pessoa tá ali querendo se suicidar, vamos dar uma palavra, lá vai eu. Aí no outro dia de manhã cedo, eu mal consegui dormir, já aconteceu muitas vezes. Aí a vizinha, me chamou 8 da manhã. É aqui que tem uma pastora, eu digo, é eu mesmo. Bora ali, bora. Não sabia nem o que era. Eu digo, Jesus, vamos embora. Porque eu vou dizer o quê? Não é o meu trabalho. Deus não me chamou para isso. Senhor, vai adiante de mim. Mas também quando eu chegar lá, que a tua glória venha manifestar e inundar. Acabou. Aleluia. Amém. O inimigo, ele vai ter que ficar quieto. Ele vai ter que bater em retirada. É a voz do que você carrega que vai ter que se sobressair. Amém, Jesus. Não precisa ninguém você abrir a boca e dizer o que é que você é. Ontem teve uma pessoa perto do nosso lado. Automaticamente o que eu e você carrega vai atrair. Verdade. As pessoas sentem confortável. As pessoas sentem algo, ainda que elas não gostem, que elas não respeitem, que elas não queiram, mas tem. E aí ontem eu do lado da irmã Maria, aí chegou uma mulher. E a gente estava em um culto, uma festa de celebração no aniversário. E aí Deus me tomou, eu comecei a falar em mistério, a irmã Maria começou também. E a mulher foi renovada, ela olhava pra mim, ela chorava e começava a falar em mistério. Glória. E ela, eu tô sendo renovada, eu tô sendo renovada. Eu disse, eu nem abri minha boca. Ela pegou na minha mão. Aleluia. É o que você carrega, é o que eu carrego. Amém, Jesus. É a minha busca pela santidade. Não quer dizer que no outro dia eu não vou errar, que eu vou errar, você também vai errar. Mas isso não anula a autoridade de Deus sobre você. Glória a Deus. Deus não anula a promessa de Deus sobre a sua vida. Amém. E aí ontem a mulher ficou do meu lado, posso ficar do seu lado? Eu falei, pode. Nunca nem vi. Só sei que no final ela se apresentou, ela era do Tocantins. Aleluia. Ela não sabia quem eu era, a irmã Maria. Eu vou dizer que você é bispa. Eu vou dizer que a senhora é bispa. Eu digo, não diga não, fica quietinho. Aí ela perguntou meu nome, como é seu nome? Eu falei, Raquel. Aí ela, você me coloca nas suas orações? Eu digo, não dá pra me esconder não, né, Senhor? Tá bom. Falei, coloco. Aleluia. Aí ela falou que tinha perdido o filho, tinha pouco tempo. Então, assim, o que a gente carrega automaticamente vai se manifestar no ambiente. Glória a Então, Deus. busca a presença, se enche da presença. Deus está aqui, Ele está para mim, Ele está para você. Deus não faz acepções de pessoas para salvar, Ele salva quem quer. Mas para Ele derramar, é quem está buscando, gente. Amém. Deus, Ele não vai desperdiçar o que é precioso do céu para alguém que não tem compromisso com Ele. Amém. Amém? Glória a Deus. Você não dá o seu melhor para um filho rebelde. Você não dá o seu melhor, uma promoção, para o seu pior funcionário. Então aprenda isso, se coloque na posição de filho, de servo, humildade, não importa, você pode chegar no topo. Seja como Daniel, eu não sou sábio. Quem sabe é o meu Deus. Aleluia. Não é porque eu sou melhor do que todo mundo, não. É porque Deus achou graça, misericórdia, Aleluia. favor. Eu e você, nós fomos achados em favor. Porque nós somos pecadores, nós não temos nada de bom. Se há algo de bom em nós é porque Jesus colocou. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Amém. Essa foi a nossa palavra na ministração do culto de hoje. Que o Senhor venha inundar a sua casa, que o Senhor venha inundar o seu ser, que o Senhor venha inundar o seu viver. Que a manifestação de um novo tempo, um tempo de milagre, um tempo de paz, você venha receber na sua vida. Que você tenha graça para fazer as escolhas necessárias. Que você venha ter humildade e prudência para entender que tudo na sua vida é o Senhor. É Ele que abençoa, é Ele que te põe de pé, é Ele que tem te dado saúde, é Ele que tem te dado autoridade para você renunciar o que é necessário, para você ter sabedoria para escolher o que é necessário. Que nesse novo tempo, o Deus que muda o tempo, as horas, as estações, Ele venha mudar o tempo da sua vida. Ele venha mudar os reis que estão adiante de você, trazendo impedimento, Ele faça cair por terra. E que Ele venha colocar quem é de direito. Que Ele venha fazer um novo tempo na sua vida. Um tempo de paz, um tempo de alegria. Porque tem gente que nem dormir não dorme. Tem gente que não tem paz para dormir. Tem gente que dorme à base de medicamento. Tem gente que dorme, às vezes, muitas das vezes, só em uma oração. Aleluia. Quantas das vezes, Senhor, o Senhor me fez estar em ambientes, em casas, em lares, de que pessoas só dormiam se te recebesse uma oração. Mas eu quero declarar nessa noite pessoas libertas, Amém. pessoas livres. Eu quero declarar que o Deus de Daniel, que o Deus que muda o tempo e as horas e as estações,
Ele venha mudar a sua história. Ele venha mudar a sua vida. Ele venha mudar a sua casa. Ele venha te dar uma noite de sono, porque a palavra diz que Ele dá o sono dos justos para o seu povo. É Ele que sabe quem deita, quem levanta. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Que Ele venha mudar o tempo. E aonde houver uma escassez, Ele venha mudar para uma prosperidade tão tamanha, uma riqueza tão grande, uma humildade tão grande. Você venha crescer na graça do conhecimento. Que o Espírito de excelência do Senhor venha estar sobre você. Que você e sua casa sirvam ao Senhor. Que tudo aquilo que estava fechado, que as portas que você precisam abertas, se estão fechadas, o Senhor venha abrir na noite de hoje. Na autoridade que é no nome de Jesus. Que portas de bênção venham ser abertas. Que todo espírito maligno, que toda maldição que prende você e não deixa você romper no emocional, que não deixa você romper no sentimental, caia por terra nessa noite. E que o Senhor derrame sobre você o espírito de excelência. E que Ele te dê sabedoria, humildade para você se comportar, tomar decisões, entrar nesse novo tempo a qual Ele tem preparado para você. Amém. Porque a tua história de hoje, o que você está vivendo hoje, não define o que Deus preparou para você. Hoje pode estar doendo, hoje pode estar sofrendo, hoje pode estar difícil, hoje pode estar escasso, mas isso não vai te paralisar, isso não vai te dominar. Porque Daniel estava cativo, ele era um escravo, mas mesmo no cativeiro, mesmo em um lugar onde ele estava preso, o Senhor fez ele crescer. Porque Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega os que não são para fazer os que são. Assim é a palavra do Senhor. José também estava preso, cativo, mas o Senhor o fez governador. Porque Deus pega aquele que não dá nada, aquele que não é ninguém, aquele que ninguém veste, aquele que ninguém acredita, e faz colocar em uma posição de destaque. Porque Ele é Deus, Ele é Deus, e como Ele não há. Uma semana onde Deus venha inverter as prioridades, onde o Senhor venha inverter as opções, onde o Senhor venha inverter, meu Deus, quadros, posicionamentos, cadeiras. Que Deus venha fazer você crescer. Que Deus venha te colocar nos lugares necessários. E que aonde Deus te colocar, o Espírito do Senhor venha prevalecer na porta dos seus lábios. Que aonde você chegar, você saia da condição de vítima e você se coloque na posição de filho e diga quem tem o espírito de autoridade e começa a ter sabedoria e humildade para falar aquilo que o Senhor te chamou para ser, para viver o que o Senhor te chamou para viver. Em nome de Jesus, que seja uma semana de quebra de ciclos viciosos, que seja uma semana onde alianças que venham ser necessárias ser quebradas, o Senhor venha quebrar e te dar sabedoria e força para quebrar portas que você não precisa arrombar, mas que Deus venha fazer com que se abram para você passar aquilo, não que você quer, mas o que Ele tem para você. Em nome de Jesus eu recebo. E o Senhor, que diz lá em Jeremias, capítulo 29, Ele diz assim: eu sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamento de te fazer prosperar e não de te fazer dano algum. Que esse mesmo Deus venha trazer um novo tempo na minha vida e na sua vida. Que esse mesmo Deus venha trazer a manifestação de milagre nesta semana. E que tudo aquilo que você precisa venha chegar na palma das suas mãos. Que você venha ser inundado pelo Espírito do Senhor. Que você venha estar arraigado. Que seja necessário mudar roupa, comportamento, palavra. Que Ele tenha acesso a você, para que mude tudo em você, para que o nome dEle venha ser glorificado. Porque tudo que o Senhor faz através da nossa vida é para unicamente, exclusivamente honrar o seu nome, dar glória a Ele, porque a Ele a força, o poder e a autoridade, a toda glória, toda honra ao nome do Senhor Jesus Cristo. Uma semana de vitória, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. A igreja diz: Amém.